Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão nessa pandemia maluca que nós estamos vivendo? Já está acabando. Bom, o tema da aula de hoje é o fim do Império e como o Brasil se relacionava internacionalmente. A gente tem a falsa ideia de que somos um país ordeiro, sem muitas disputas territoriais, sem muitos conflitos, e vocês na aula de hoje vão perceber que nós nem sempre fomos assim, nem sempre nós passamos muito tempo sem guerra ou sem conflitos com os nossos vizinhos. E hoje a gente vai falar especificamente de como aconteceram esses conflitos. Lembrando que isso é um tema extremamente complexo e o que eu vou tentar passar aqui para vocês são apenas alguns resumos, ou seja, eu não vou me aprofundar sobre as temáticas, mas eu quero que vocês entendam que essas temáticas levaram o Brasil, o Império, à ruína exatamente. Antes de mais nada, a gente precisa entender que a organização política do Brasil era exatamente como vocês estão vendo aí. No topo da cadeia política, deixa eu colocar aqui o meu apontador, mas só para vocês perceberem, no topo da cadeia política, você tinha o velho barbudo do Império, que era nada mais, nada menos do que o Dom Pedro II. Dom Pedro II foi o cara que mais governou o nosso país. Ele governou de 1849 até 1889. Ninguém chegou a superar esse cara. Então, quando alguém vier para você e falar assim que o Brasil precisa voltar a ser uma monarquia, o primeiro argumento que você tem que fazer é: vocês tiveram muito tempo a governar esse Brasil. Deixa a gente tentar. Abaixo do Dom Pedro tinha um Conselho de Estado que era formado e manipulado por ele. Então não tinha muita função ali. Ele podia dissolver esse conselho quando ele quisesse. A legislação brasileira permitia que, por conta desse Conselho de Estado e por ser o poder moderador, os três poderes, sejam eles o executivo, o legislativo e o judiciário, estavam sob o controle de Dom Pedro. A gente precisa entender, o último tópico é que o Brasil tinha um governo patrimonialista. Isso significa que tudo pertencia à coroa e ao império de Dom Pedro, certo? Então não existe essa concepção de monarquia no Brasil com propriedade privada no sentido que nós temos hoje. Bom, primeiro conflito que a gente vai falar é a questão Christie. Bom, ela começa em 1861. Um navio inglês lá no Rio Grande do Sul, ele naufragou. E antes dele afundar completamente, os ribeirinhos da região, eles resolveram furtar ali o que tinha dentro do navio. A gente vê isso com carreta tombada, né? Aqui no Brasil ainda tem isso. A carreta tombou, a galera vai lá saquear. Isso é um roubo de fato, mas a coroa britânica, por representação, né, do diplomata o William Christie, que estava aqui no Brasil na época, exige que o governo brasileiro entrasse com o ressarcimento dos danos da coroa nesse momento. Obviamente, Dom Pedro se faz de morto, ignora o WhatsApp do William Christie, e ele vai lá então e simplesmente não dá bolas. Semanas depois, alguns oficiais ingleses resolvem tornar um caldo com uma bebida alcoólica na região e eles resolvem fazer arruaça. Sabe como é? País sul-americano, a gente faz o que quiser, quebra tudo, ninguém faz nada com a gente. Mas aqui não, não é? Enfim, eles são presos, eles são levados para a cadeia pública e o Dom Pedro se nega a liberar esses oficiais. Já era uma forma de se opor à coroa britânica. Novamente, o senhor Christie fica muito bravo, vai até Dom Pedro, tenta negociar, nada que ele pudesse. Bom, então qual foi a saída dos ingleses? Eles simplesmente, prestem atenção nesse item, simplesmente resolvem prender as embarcações brasileiras. Onde? Lá na Inglaterra? Não, aqui no Rio de Janeiro. É isso mesmo, aqui no Rio de Janeiro, eles vão lá e cercam embarcações e prendem essas embarcações. E eles simplesmente só vão soltar essas embarcações quando Dom Pedro diplomaticamente resolve então pagar os danos do naufrágio à coroa britânica, mas com uma questão ali a ser resolvida: que William Christie voltasse para a Inglaterra e não pisasse mais em solo brasileiro. As relações do Brasil nesse momento elas foram oficialmente cortadas.
e elas só vão voltar a ser relações diplomáticas amigáveis somente na Guerra do Paraguai, que a gente vai falar na aula de hoje também. Esse é o primeiro conflito. Lembrando que eu não estou me apegando a datas, eu não... até porque quando você for fazer o vestibular, não vai ter uma exigência propriamente dita nesses quesitos. Você vai precisar entender o que aconteceu. Essa charge aqui, ela mostra um pouquinho do que a gente está conversando. Então você tem alguns tupiniquins dando flechadas nos pés da Grã-Bretanha, né, do oficial britânico, e ele está contra o pé na ilha. Outro ponto para a gente lembrar, é um período de expansão imperialista inglesa, né? Então a gente precisa entender que o chamado neocolonialismo e o colonialismo vão surgir no final do século XIX, eles vão ser formas de se organizar no mundo moderno, e a Grã-Bretanha vai ser a precursora desse movimento, e aliás o país em que vai se destacar nesse processo. Bom, o segundo conflito é chamado conflito da Guerra do Prata. A Guerra do Prata, ela acontece nessa região aqui embaixo, né, no sul da América. Então, essa região aqui, onde hoje você tem o Uruguai, aqui você tem a Argentina e mais para cima você tem o Brasil, é onde desemboca ali um dos principais rios, o Rio do Prata, e o Rio Uruguai também vai desembocar nessa região. Essa região é importante porque 3 países tinham interesses nessa região. O Brasil queria garantir que os produtos pudessem passar ali com grande tranquilidade sem que o Brasil pagasse taxas alfandegárias. Por outro lado, existia ali na Argentina um ditador chamado Manuel Rosas, que vai tentar controlar as duas margens. Vamos lembrar que desde a independência do Uruguai, o Uruguai pertencia ao Brasil. Quando o Brasil se torna independente em 1825, começa um conflito entre Uruguai e Brasil, que não era Uruguai na época, era a Cisplatina. O Brasil faz um acordo, Dom Pedro I faz esse acordo com a Cisplatina, e aí então se resolve ali criar um país novo. A Argentina fica insatisfeita com essa situação, muito insatisfeita. Isso desde 1825. Bom, para a gente finalizar então nesse processo, você tem ali essa divisa. E aí o que acontece? Dentro do Uruguai também tinham conflitos internos, principalmente entre o cara chamado Manuel Oribe, que era o presidente do Uruguai, e ele era aliado dos argentinos, e um cara chamado Urquiza, que era aliado dos brasileiros, né? Ele vai buscar apoio de Dom Pedro para começar um conflito ali na divisa territorial com a Argentina. Isso vai gerar um conflito internacional. Por quê? Porque o Brasil vai apoiar o Urquiza mandando tropas com o chamado Duque de Caxias. O Duque de Caxias estava na região porque havia um conflito na região que a gente chama de Guerra da Guerra dos Farrapos, né? Revolução Farroupilha. Então o Duque de Caxias já estava lá, e aí ele só avançou um pouquinho mais ao sul, entre conflito com as tropas do Oribe. As tropas do Oribe se rendem rapidamente, não conseguem resistir às tropas do Duque de Caxias. Em seguida, a Argentina declara guerra ao Brasil, porque a Argentina o Rosas era aliado do Oribe. Quando eles declaram guerra para o Brasil, existe uma nova batalha chamada Batalha de Monte Caseiros. O Brasil vence essa batalha, e aí então o Brasil estabelece ali um domínio na região do Prata. Esse controle da bacia do Rio do Prata, ele não vai ser um controle ali tão imediato e nem por muito tempo. Por quê? Porque o presidente que assume o lugar do Oribe era do partido do Oribe. E aí, então, o Dom Pedro II manda ali o conselheiro Saraiva para negociar a paz ali com o Uruguai, mas ele impõe algumas coisas que são favoráveis ao Brasil e desfavoráveis ao Uruguai. Por exemplo, indenizações, cláusulas de segurança que defendiam o Brasil, e, obviamente, não tem acordo. Quando não tem acordo, começa um novo conflito, e aí o Brasil ganha um novo aliado, que é o Venâncio Flores. As tropas de Venâncio Flores avançam em direção à capital Montevidéu, existe um conflito armado, e aí o Brasil apoiando o Venâncio Flores, e o Venâncio Flores assume a presidência da República no Uruguai. Esse é o fim da chamada Guerra do Prata. Logo depois começa a Guerra do Paraguai, tá? A Guerra do Paraguai, ela vai começar já na década de 60 e se estende para a década de 70. Primeira coisa que você precisa saber, você precisa conhecer um cara chamado Francisco Solano Lopes.
Ele era filho de um ditador, ele também era um ditador no Paraguai. O Paraguai foi o primeiro país a conseguir conquistar a independência na América do Sul, um dos primeiros, se eu não me engano. E aí esse cara vai estudar na Europa, ele vai ter contato lá com os europeus e com todo o ensino do pensamento iluminista, volta para cá e você tem algumas coisas que são complicadas. Não dá para a gente afirmar que o Paraguai era uma superpotência militar, não dá para a gente afirmar que o Paraguai era uma potência industrial, enfim, que existia o interesse da Inglaterra. Isso é uma controvérsia que a historiografia ainda não conseguiu resolver. Então a gente precisa resolver esse problema historiográfico. A partir daí a gente toma o que a gente sabe. O que a gente sabe? Que o Solano Lopes vivia no Paraguai. O Paraguai é um país, né, cercado por terras, ele não tem saída para o mar, e que o caminho mais fácil para o Paraguai conseguir conquistar a sua saída para o mar seria pela bacia do Rio do Prata, aquela que tinha motivado a Guerra do Prata. Então ele vai invadir regiões do Mato Grosso, não encontra muita resistência por parte dos brasileiros, até porque não havia ali naquela região tropas que segurassem a fronteira ou que assegurassem o controle daquelas fronteiras. Nada diferente de hoje, né? Enfim. E aí ele vai invadir também a região do Paraguai, da Argentina. Por quê? Porque ele precisava chegar até a bacia do Rio do Prata, para depois chegar ao Uruguai. O que ele não contava? Ele não contava que haveria um alinhamento entre Argentina, Brasil e Uruguai. Obviamente, ele acreditava que ainda existiam rusgas da Guerra do Prata. Então, quando ele invade, ele dá conta que havia a chamada Tríplice Aliança formada por esses três países. E aí a gente tem um conflito no início, com 40 mil soldados da Tríplice Aliança contra 65 mil soldados, somando os três países, Argentina, Uruguai e Brasil. Dom Pedro começa uma campanha aqui no Brasil chamada de Voluntários da Pátria. É isso mesmo, Voluntários da Pátria. O que era essa campanha? Você se voluntariava para ir para a guerra. O Dom Pedro, inclusive, era voluntário 00001, né? Enfim, fizeram um baita de um Photoshop, depois você pesquisa, você vai ver que é o primeiro Photoshop do Brasil, ele lá no campo de batalha, ele nunca foi para o campo de batalha, enfim. Começa ali a chamada campanha dos voluntários da pátria. E o brasileiro dá um jeitinho para tudo. Então, ao invés daquele cara chegar e ir para a guerra, né, enfim, ele se colocar na batalha, ir para a guerra, o que acontece? Ele pega o seu escravo e coloca como voluntário. É isso mesmo. Ele coloca o seu escravo como voluntário. Qual foi a solução do exército brasileiro? A solução era dar a alforria ao escravo que sobrevivesse ao conflito. Obviamente, muitos escravos não sobreviviam. E isso era extremamente complexo. A história da guerra no primeiro ano ela é vencida praticamente pelos paraguaios. O exército brasileiro era extremamente desorganizado. Tinha mais gente no departamento médico do que no campo de batalha. Tinha mais gente com problemas para poder entrar em guerra do que necessariamente gente preparada. Então, os paraguaios atacavam os soldados brasileiros, roubavam as comidas, roubavam tudo, enfim. Não foi. A guerra começa a tomar outro rumo quando chega um general chamado Duque de Caxias, que vai para a tropa, o velho Duque de Caxias, lá da Guerra do Farroupilha, aquele Duque de Caxias da bacia do Rio, da Guerra do Prata. O Duque de Caxias vai ser o general que vai organizar as tropas. Primeiro ele coloca os prisioneiros de guerra para trabalhar. Depois ele vai e consegue comprar equipamentos da chamada Guerra de Secessão, que tinha acabado nos Estados Unidos, equipamentos como, na época, balões, né, armas, encouraçados, enfim. E a primeira grande batalha vencida, apesar do Duque de Caxias, vai ser a Batalha de Riachuelo, que é uma batalha naval, em que os soldados, que os marinheiros brasileiros foram bravamente inteligentes para poder vencer os pequenos soldados, os pequenos barcos dos soldados paraguaios. A segunda batalha já em terra vai ser a Batalha de Tuiuti. Tem uma questão de um forte na região de Tuiuti, lá na Batalha de Tuiuti, que era brasileiro, passou para o Paraguai, enfim. Depois, se a gente se aprofundou mais nisso,
mas só para vocês entenderem. Mas a derrocada vai ser a chamada Dezembrada, 2 anos depois do início da guerra, lá por volta ali de 1870, já começa a chamada Dezembrada, que vai ser várias campanhas vencidas por soldados brasileiros. Essas campanhas vão chegar até a capital Assunção, não conseguiram efetivamente prender. O Duque de Caxias escreve 2 cartas lá para o Dom Pedro, falando assim: olha, Dom Pedro, eu tô cheio dessa guerra, acabou, a gente já venceu, tá aqui a chave do Paraguai, é seu, faz o que você quiser. E aí, meu amigo, o Dom Pedro resolve escalonar a guerra ainda mais. E aí ele pega e fala assim: não, a guerra só acaba quando eu decidir que acaba. Então ele troca a liderança, sai do Duque de Caxias, entra o Conde Deu, que era genro do Dom Pedro, né, enfim. E aí o Conde Deu vai fazer uma verdadeira lavagem de sangue no Paraguai. Você tem a Batalha de Los Ninhos, por exemplo, que é uma das batalhas mais cruéis que existem, em que os soldados brasileiros matam 400 crianças que estavam do outro lado com pedaços de madeira, carvão no rosto para fingir que era barba e o uniforme ensanguentado dos soldados mortos, porque o Solano Lopes coloca eles para poder ir para a batalha. Enfim, o Solano Lopes morre em 1870 e o fim da guerra o Paraguai tem a sua população reduzida de 800 mil para 196 mil habitantes. Você tem ali a população masculina do Paraguai quase toda ali, a grande maioria foi morta no conflito. O Paraguai perde 140 quilômetros do seu território. Parte dessa região hoje é o Mato Grosso do Sul, outra parte vai para a Argentina. Você tem destruições de cidade, de plantações, mortes de animais. Isso foi incalculável nesses anos de conflito. Você tem um controle do Brasil na política paraguaia durante muitos e muitos anos, o Brasil definindo quem ganhava as eleições, por exemplo, e você tem um aumento da dívida externa do Brasil. O aumento da dívida externa com quem? Com os ingleses. O Brasil pede dinheiro emprestado para poder ir para a guerra contra o Paraguai. E o exército, tem uma guinada no exército. Por quê? 2 fatores. O primeiro fator é que os soldados brasileiros passaram a contar com pretos, né? Os soldados escravizados estavam ali. E aí você tem aquela coisa dos irmãos de batalha, e isso aproxima esses soldados desse grupo que era socialmente excluído. Então você tem ali até um movimento, o início de uma concepção anti-escravocrata no exército brasileiro. Segunda coisa importante é que esses soldados brasileiros têm contato com um modelo de governo republicano. E é por isso que quando você olha, por exemplo, o Partido Republicano Paulista, um dos fundadores do partido, alguns dos fundadores do Partido Republicano Paulista pertenciam ao Exército Brasileiro. Se você for hoje para a região de Itu, de onde surgiu ali o Partido Republicano Paulista, você vai perceber que logo na entrada da cidade você tem um batalhão gigantesco ali do Exército Brasileiro, escrito Tropa de Caxias, Exército de Caxias, Duque de Caxias, né? E você tem ali muitas memórias dessa participação entre Exército e movimento republicano. Bom, pessoal, e aí a gente vai para um segundo ponto, que é a ruína do Império Brasileiro, que é a questão escravocrata, o fim da escravidão. A gente tem 2 maneiras de abordar essa temática. Eu vou abordar as 2 para vocês entenderem mais ou menos, dependendo do vestibular que você for fazer, dependendo do trabalho que você for fazer, você vai ter que usar um conhecimento de uma ou de outra. A primeira é a questão das leis abolicionistas. Então você tem leis, desde da lei de 1800, vou colar aqui, tá? Porque eu vou falar de data. 1845, você tem uma lei na Inglaterra que vai proibir os navios negreiros, que é a lei de Bill Aberdeen. Aqui no Brasil você tem Eusébio de Queiroz em 1850, essa lei definitivamente vai proibir chegadas de navios negreiros aqui, apesar disso não acontecer de fato, como deveria. Você tem ali 1850, ali o Brasil, até 1870, o Brasil vai passar por 2 conflitos, 2 guerras, né, questões complexas
que é a Guerra do Prata, a Guerra do Paraguai. No final da década de 1870, você vai ter ali pessoas, que a gente vai falar depois, que vão começar uma militância em relação à questão escravocrata. Mas em 1871, você tem a chamada Lei do Ventre Livre, que dizia que o escravo nascido a partir de 1871, ou seja, a pessoa que nascesse de um escravo, de uma escrava em 1871, seria livre, mas apenas aos 8 anos. Aos 8 anos, quem estava com a tutela desse ser, ele poderia escolher ou libertar o ser, e aí ele abria a mão de uma mão de obra, e o governo pagava ele, indenizava ele, ou ele cobrava a indenização dessa pessoa que ele ia libertar. Obviamente, essa indenização demorava anos e, na prática, essa pessoa deveria ser liberta ali a partir de 21 anos de idade, só para você ter uma noção. Você tem a Lei dos Sexagenários. Na Lei dos Sexagenários, ela vai ser de 1885, ela vai libertar os escravos. Inicialmente, a lei libertava os escravos com mais de 60 anos, depois ela passa a libertar os escravos com 65 anos. Qual é o problema dessa lei? Que você não tinha documentação comprovatória, e a maioria dos escravos, que se dividiam lá em escravos de ganho, escravos de trabalho, de ofício, enfim, a maioria dos escravos no Brasil não chegavam a essa idade. Então era uma lei que, de fato, não tinha muito fundamento. E, por último, a chamada Lei Áurea, né? A Lei Áurea, que é do dia 13 de maio. Pessoal, a Lei Áurea é só uma carta lá assinada, não tem nada especificando, não tem nenhum tipo de indenização por parte do Estado, não tem nenhuma retratação. O Estado brasileiro vai deixar de ser, entre aspas, né, vai começar a reconhecer o seu racismo com relação aos pretos a partir de 1998. E aí você tem uma série de questões. Para você ter uma noção, a gente só tem a efetivação do ensino de história da África e cultura africana no Brasil em 2003. E ainda tem muita gente atacando essa lei por conta de que achar que é uma lei que aborda questões religiosas que outras religiões não podem ser abordadas, por desconhecer a lei. Enfim, a gente não vai entrar nessa questão. Então, com relação às leis abolicionistas, falei, agora a gente vem com relação à militância. Então, na relação da militância, você tem vários nomes que vão surgindo dentro desse período aqui no Brasil, que vão ser nomes que vão buscar essa liberdade dos pretos no Brasil. O primeiro nome que eu quero jogar aqui para vocês é o chamado Joaquim Nabuco, né? Ele vai defender ali na luta parlamentar ali por uma liberação ali dos escravos. Outro nome importante é o Luiz Gama, que vai ser um radical também. Ele defendia ali a tomada mais violenta por parte dos abolicionistas. E você tem homens simples, como esse que vocês estão vendo, que é popularmente conhecido como Dragão do Mar, o senhor Francisco José do Nascimento, que vai simplesmente se negar a fazer o transporte de escravos dos navios até o porto, né? Enfim, ele vai começar uma greve na sua região, lá no Ceará, se recusando a embarcar e desembarcar os escravos. O Ceará e a região norte do país, no fim do Império, se torna um polo de distribuição de escravos por conta do declínio da cana-de-açúcar no Brasil. Bom, os movimentos abolicionistas por parte da militância têm um efeito muito grande. 25 de março de 1884, o Ceará declara o fim da escravidão, o primeiro estado brasileiro. No dia 10 de julho do mesmo ano, a província do Amazonas também declara fim, e outras províncias vão declarando fim à escravidão no Brasil. Então, quando a gente fala de leis abolicionistas, a gente tira o protagonismo dos próprios pretos no Brasil, e a gente tira um pouquinho desse direito de história. Por isso que é importante lembrar também a questão da militância. Por último, e não menos importante, a gente entra na questão religiosa. A questão religiosa, ela pode ser aqui entendida por essa charge aqui.
você tem ali, de um lado, o Papa, e do outro lado você tem ali o imperador Dom Pedro. O imperador Dom Pedro está com uma panela de feijoada, apontando para ela, falando que aquilo era a Constituição do Brasil, e do outro lado o Papa está com as sílabos e uma macarronada. E na legenda estava assim: Sua Majestade SM aproveitou a ocasião para, não desfazendo do macarrone do Papa, fazer valer as vantagens excelentes de uma boa feijoada. O que é isso? As sílabos vai determinar que o governo brasileiro, que tinha ali dentro do governo a questão religiosa, como religião oficial era o catolicismo, que o governo brasileiro expulsasse das igrejas as pessoas que tinham relações com maçonaria. A maçonaria nunca foi muito aceita pelo cristianismo, né? Nem por parte dos protestantes, nem por parte dos católicos. E aí, então, o Dom Pedro resolve se opor a essa orientação do Papa. Quando ele se opõe, você tem uma crise na relação entre Igreja Católica e Império Brasileiro. Obviamente, essa crise ela vai ser deflagrada por conta da questão do padroado, a gente não vai entrar nesse mérito, mas essa crise ela vai romper oficialmente Estado e Igreja. Isso vai ficar mais oficial quando vem a Constituição de 1891, já no Brasil República. Mas esse rompimento entre Brasil e Igreja se faz a partir daí. Obviamente que a Igreja vai tentar e consegue, de outras maneiras, formas de se influenciar e fazer influenciada dentro do Estado brasileiro. Hoje, claramente, você vê um controle da Igreja Católica por parte do Judiciário, né, e da Igreja Evangélica. Você tem a bancada evangélica com 194 deputados ali no Legislativo, não sei quantos senadores. É uma das maiores bancadas que você tem hoje no Brasil. Enfim, você ainda tem uma questão religiosa muito séria ainda para ser resolvida. O fim do Império se dá, então, pessoal, se a gente for começar, a gente começa a entender ali que o fim do Império Brasileiro ele vai ter ali um surgimento ali de algumas classes chamadas classes médias. Você tem no Brasil ali cerca de 60 indústrias entre questões como erva mate, cacau, borracha, algodão, café e cana, enfim. Mas você tem a ideia republicana ganhando muita força, principalmente depois da Guerra do Paraguai. Tá? Existe, então, uma saída muito bem orquestrada. A gente vê lá essa saída muito bem orquestrada, então a gente começa a pensar que os militares deram um golpe, enfim. Mas no dia 15 de novembro, você tem a ação principalmente orquestrada ali por parte do Dom Pedro, que se retira do trono brasileiro, e você tem a chegada, principalmente, de um governo provisório marcado pela presença dos militares. Você tem o chamado baile fiscal, que vai acelerar esse processo, enfim, você tem a presença de militares que são próximos, principalmente, ao Dom Pedro, então você tem ali uma proclamação da República que de fato não aconteceu, mas ainda assim, se houvesse nessa estrutura que eles falaram, extremamente conservadora. O Brasil deixa de ser um império, mas ainda mantém as suas estruturas, a questão ainda escravocrata como uma base, ainda hoje a gente ainda tem a questão do analfabetismo. O Brasil passa para o período republicano sem muitas transformações sociais, sem muitas transformações econômicas. Bom, pessoal, eu espero que eu tenha ajudado vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo aqui está no YouTube, se você gostou, se você não gostou, se quiser também, não é obrigado, dá um joinha, dá um like aí, como você quiser chamar. Quiser comentar, pode comentar, à medida do possível eu respondo. E é isso aí, muito obrigado, até a próxima e até mais. Valeu, pessoal.